Bom dia, queridos irmãos, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam presentes em nossos corações. Dando continuidade ao estudo sobre a história da Reforma Protestante, nós vamos falar mais um pouco sobre o grande nome da Reforma, que foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, no ano de 1517, mais precisamente no mês de outubro, no dia 31, afixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Isto com o propósito de chamar a atenção de todos para um debate teológico, pois seria necessário, uma vez que a igreja estava praticando toda sorte de abusos, se prevalecendo da ignorância do povo, inclusive vendendo indulgências, que seriam cartas que outorgavam a oportunidade das pessoas irem direto para o céu, inclusive sem sequer passar pelo purgatório. E muita gente gastava uma quantia de dinheiro muito grande para poder ter a oportunidade de receber a salvação, entendendo que a Igreja Católica poderia dar a salvação a eles. Mas, interpretando a Bíblia, Lutero chega à conclusão de que a salvação não seria por intermédio da Igreja Católica, nem do Papa, e muito menos dos sacerdotes, mas somente pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz, levando sobre si os nossos pecados e assim nos outorgando a oportunidade de sermos salvos mediante a nossa fé. Então, logicamente, a venda de indulgência não teria sentido algum para Lutero. Mas Lutero não estava sozinho. A população estava apoiando. Frederico, o líder daquela região, também o apoiava de forma assídua. E naquele momento, no ano de 1518, ele ganha mais um apoiador, que foi o Philippe Melanchthon. Philippe, ele foi a Wittenberg para ensinar grego naquela universidade. E ali ele começa a ser um dos principais nomes da reforma junto com Lutero. Ele escreve várias obras e foi considerado teólogo da reforma, porque de maneira sistemática ele mostrou e provou a todos que a reforma seria necessária, uma vez que a igreja estava totalmente diferente e completamente distanciada da igreja bíblica, da igreja do Novo Testamento. A igreja não mais tinha a Bíblia como única regra de fé e prática, mas sim os dogmas papais. Logicamente, a igreja romana não aceitou as ideias luteranas e nem tampouco as ideias de Melanchthon. Queridos, isto levou a igreja a chamar, a convidar Lutero para esclarecer as suas ideias e se retratar publicamente por todos os males que possivelmente ele teria causado à igreja, uma vez que se as pessoas aceitassem as teses de Lutero, a igreja iria perder muitos recursos financeiros porque estaria em plena campanha para a construção da Basílica de São Pedro e precisava do dinheiro do povo, e que era justamente angariado através da venda das indulgências. E certamente a igreja classificou Martinho Lutero como um herege, e talvez o pior dos hereges para eles, de forma que houve uma dieta. A dieta não é a dieta que nós conhecemos, o nome dieta significa assembleia, mas assembleia num aspecto mais local, porque quando se tratava de uma assembleia geral, uma assembleia universal, então seria concílio. Então foi convocada uma dieta
onde Lutero é chamado a se retratar. Mas ele se recusa a se retratar, a não ser que fosse convencido pelas Escrituras da sua falsidade. E isso ninguém poderia convencê-lo, porque ele estava fundamentado, ele estava ali baseado na palavra de Deus. Então, ele estava mostrando abertamente que a igreja não estava seguindo a Bíblia, a Igreja Católica não estava sendo orientada pelos apóstolos. Apesar de levar o nome apostólica, ela não seguia a doutrina dos apóstolos. Então a igreja precisava sim de uma reforma urgente e muitos morreram tentando fazer essa reforma. Lutero foi muito ousado, sabendo que uma das penalidades da heresia seria a morte. Mesmo assim, ele não teve medo. Ele encarou a igreja, ele afrontou todo aquele sistema e, com certeza, se não fosse pela sua ousadia, hoje nós não teríamos a oportunidade de ter a liberdade de pensamento ou a liberdade de escolher a nossa própria religião, a nossa própria crença. Bem, em Roma, a igreja de Roma, diante dessa situação, ela estabelece as seguintes questões. Para Roma, a autoridade espiritual seria superior à autoridade temporal, ou seja, a autoridade do Papa seria superior às autoridades políticas, à autoridade dos reis, do imperador, dos príncipes, dos governadores. Então a igreja estabelece que o Papa seria a maior autoridade mundial, só abaixo de Deus. Então a igreja também estabelece que somente o Papa poderia interpretar as Escrituras Sagradas. Então, para a igreja, nem Lutero, nem os padres, nem os leigos poderiam interpretar a Bíblia a não ser o Papa. Então, essa foi uma determinação da igreja que deveria ser cumprida. Então, houve uma proibição de interpretar as Escrituras por qualquer pessoa que fosse. Inclusive, já havia uma proibição de se ler a Bíblia pelos leigos. Os leigos não poderiam ler a palavra de Deus e muito menos interpretar. Ninguém, senão o Papa, poderia convocar concílio, porque Lutero tentou convocar o concílio a fim de que a igreja pudesse, através desse concílio, chegar ao consenso de que estaria equivocada e poderia, então, vamos dizer, retratar dos seus erros e se tornar uma nova igreja, uma igreja mais amorosa, acolhedora, uma igreja que pudesse voltar aos princípios das Escrituras Sagradas. Lutero entendia que a Bíblia estava acima da autoridade papal e classificava a Bíblia como a única regra de fé e prática para a nossa vida diária. Então, Lutero entendia que todos os crentes eram sacerdotes espirituais de Deus. Então, nós não precisamos de um intermediário para ter acesso a Deus. Nós não precisamos de um padre, não precisamos de um bispo, não precisamos do Papa para ter acesso a Deus. Nós mesmos podemos sim ter acesso a Deus através da graça do Senhor. Uma vez que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, então nós temos acesso ao Santo dos Santos. Certamente nós temos oportunidade, através de Jesus Cristo, em nome de Jesus, de chegar a Deus, de falar com Deus. Então nós não precisamos de intermediário, nós não precisamos de alguém que interceda por nós a Deus. Nós mesmos podemos fazer isso. Então essa é a função sacerdotal do Antigo Testamento. O sacerdote do Antigo Testamento era aquela figura que intercedia a Deus pelas pessoas, que mediava as pessoas
em relação à pessoa de Deus, ou seja, ele era o intermediário entre as pessoas de Deus. Então, a partir da morte de Cristo, nós não precisamos de sacerdotes para sermos elevados, ou seja, nós não precisamos de sacerdotes para conversar com Deus, para falar com Deus, para ser atendido por Ele. Então, Lutero ele critica de maneira, vamos dizer, de maneira forte, não é? Então, ele critica a igreja, mas não critica sem as bases bíblicas, ele critica mostrando na palavra de Deus que a igreja estava errada, precisaria de uma reforma. A palavra já está dizendo, voltar à forma anterior, à forma da igreja primitiva, reforma. Então a igreja precisava de uma reforma. Todos entendiam isso e sabiam muito bem que era necessário esta reforma, uma vez que o pensamento da sociedade estava modificando, as universidades já estavam surgindo, então as pessoas já estavam adquirindo um senso crítico e, logicamente, a sociedade e o mundo estaria mudando. A igreja não poderia mais estabelecer as suas leis e impedir que as pessoas tivessem a liberdade de expressão e de pensamento. Então, queridos, ele critica os sacramentos como um meio de graça quando ministradas pelos sacerdotes. Para Lutero, ele considera apenas dois sacramentos, que era o batismo e a ceia. Então, só o batismo e a ceia, os outros não. Em 1520, o Papa Leão X envia uma bula que leva à excomunhão de Lutero. Lutero teve todos os seus livros queimados pela Igreja Romana. E, diante disso, ele também queima a bula papal que o excomunga, porque ele dizia, se queimaram meus livros, eu também vou queimar a bula do Papa. Então, em 1521, é convocado uma nova dieta, que é chamada Dieta de Worms, pelo imperador Carlos V. O imperador pede para que Lutero esclareça às pessoas o seu pensamento, a sua base, vamos dizer, a base de pensamento, de onde ele tirou todas aquelas ideias, e exige que ele se retrate mais uma vez, o que não acontece, porque Lutero, mais uma vez, ele entende que não está errado, ele está certo, porque ele está fundamentado nas Escrituras Sagradas. E no ano de 1521, depois de uma condenação por parte da igreja, antes que a igreja chegasse a Lutero, Frederico, ele o sequestra e o esconde lá no castelo de Wartburg. E dentro do castelo ele passou um ano escondido. Ali ele pôde traduzir a Bíblia, ou melhor dizendo, né? Não toda a Bíblia em um ano, mas o Novo Testamento em um ano. Posteriormente ele veio traduzir a Bíblia toda, mas ele precisou estar ali confinado dentro daquele castelo para não ser descoberto, não ser morto, protegido pelo Frederico, que era um dos eleitores do império, do imperador do Sacro Império Romano. Então, Lutero, ele traduz o Novo Testamento do grego para a língua alemã. E isto leva as pessoas ao conhecimento real da palavra de Deus. A sociedade alemã não estava mais ignorante com relação à Bíblia. Já estava lendo a palavra, já estava lendo as Escrituras, já estava também interpretando, porque Lutero entendia que todos teriam direito também de interpretar a Bíblia, e não só o Papa ou os padres, mas todos
Sim, todos sem exceção. Então, a Bíblia completa só veio a ser concluída em 1534. De forma, irmãos, que Lutero teve uma importante participação nesse processo. A reforma aconteceu, mas a reforma não parou por aí. Nós vamos ver lá na frente, vamos falar um pouco mais sobre outros reformadores que vieram e também do movimento da reforma e da contra-reforma que foi iniciado pela Igreja Católica Romana. Nós vamos ficar por aqui, mas vamos dar continuidade a esse estudo na próxima semana. Nós vamos falar mais um pouco sobre a reforma. Nós temos outros reformadores, né, que nós vamos citar e vamos falar sobre o pensamento deles, porque a reforma contagiou todo aquele mundo, todo aquele período, aquele lugar, né, aquele ambiente europeu. E a reforma chegou até nós, inclusive aqui na América. Então, queridos, que nós possamos guardar o conhecimento da palavra de Deus nos nossos corações, mas também o conhecimento da nossa história como igreja, especialmente da história da Reforma Protestante, de onde surgiram as duas grandes igrejas cristãs, as maiores igrejas cristãs, que é a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Protestante, né? E certamente com esse conhecimento nós podemos ajudar muitas pessoas a esclarecer algumas dúvidas e quem sabe ter um acesso maior, mais podemos afirmar, né? um melhor acesso a Deus, porque a palavra de Deus é a pura verdade. Então nós temos que mostrar por que aconteceu a reforma pelas Escrituras Sagradas, mostrar o que estava de errado na Igreja Católica Apostólica Romana, o que a Igreja pregava, o que a Igreja falava e doutrinava as pessoas que não estavam nas Escrituras, que era justamente o contrário da palavra de Deus. Inclusive, essa questão do purgatório que não existe na Bíblia. O purgatório foi uma invenção de homem, uma invenção de Gregório. Né? Gregório, o Papa Gregório, no sexto século, ele inventou, ele criou, aliás, né? Podemos dizer, criou justamente o purgatório, que seria esse lugar intermediário que os cristãos iriam para purgar os seus pecados, que não foram pagos através da penitência, que penitência também não é um ensinamento bíblico, foi uma invenção, mas uma invenção de Gregório e de muitos outros, muitas outras doutrinas foram criadas pelos homens, pelos papas, que foram incluídas no pensamento da igreja, o que divergia da palavra de Deus. Bem, que Deus nos abençoe. E até o próximo domingo, se Ele assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.